Com muito prazer eu cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Aproveito também para cumprimentar os irmãos, a igreja que nos acompanha pela internet, irmãos de todo o Brasil que estão também, seus trabalhos e seus lares estão em algum lugar também acompanhando esse trabalho pela internet. Eu queria, antes de fazer a leitura do texto bíblico, eu queria agradecer a Deus pelo honroso convite de estar aqui nesta noite, a fim de expor a palavra. É sempre uma grande honra poder estar aqui. Agradeço ao nosso pastor Sebastião Rodrigues de Souza, nosso líder aqui no estado, uma referência para todos nós, por ter nos autorizado ministrar a palavra aqui nesta noite. Da mesma maneira, é sempre bom estar aqui no Templo Sede, rever os irmãos, rever a igreja, os amigos que aqui tenho, rever os obreiros, amigos que fiz aqui, pessoas, homens de Deus que eu tenho uma grande admiração. Então é sempre bom estar aqui. Pastor Sebastião, muito obrigado pela calorosa recepção uma vez mais. Eu tenho viajado, ministrado em alguns lugares do Brasil, e geralmente quando perguntam de onde eu sou, eu digo que sou de Mato Grosso, sou de Cuiabá, e eles geralmente já vinculam, Pastor Sebastião. Sim, isso nos dá um grande amparo, nos dá um grande suporte, e eu fico feliz por isso, por toda a história que nós temos em nível Brasil, representado pelo nosso pastor. Também eu gostaria de parabenizar esta igreja por esse trabalho destinado à comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. Geralmente se afirma que as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, não valorizam a Reforma Protestante, mas este evento demonstra uma vez mais o compromisso da Assembleia de Deus do Estado de Mato Grosso com o ensino da palavra, com a nossa história e também com a Reforma Protestante, como nós percebemos. Esse trabalho está sendo realizado com a parceria da nossa Faculdade de Teologia, a quem também devo parabenizar pela iniciativa. Uma faculdade de teologia é muito difícil de se manter, mas nós temos visto o empenho do ministério aqui de Mato Grosso em investir nesta obra. Homens estão ali ensinando a palavra de Deus, companheiros de ministério, estão ensinando a palavra dentro daquilo que nós olhamos e aprendemos à luz das Escrituras. Eu estou na universidade, na faculdade, desde quando ela foi criada, sob a liderança do pastor Sebastião, organizada pelo Dr. Walter Milhomem, e esse trabalho só tem nos trazido frutos. Nós vamos falar sobre Reforma Protestante, e um dos legados que a Reforma Protestante nos deixou é exatamente o apreço pelo ensino formal. Martinho Lutero, ele tornou o ensino obrigatório para todas as crianças ali na Alemanha. Um homem também chamado Philippe Melanchthon, que foi o seu aprendiz, da mesma maneira deu continuidade ao ensino, à educação no nível universitário, de modo que nós, quando realizamos um evento como esse, de natureza histórica, mas ao mesmo tempo de natureza teológica, nós glorificamos a Deus por todo o investimento que tem sido feito nesta área. Dito isso, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21 até o versículo 26. Aproveito também, como já fora anunciado aqui pelo nosso irmão evangelista Jair, sobre a lição que comento agora nesse último trimestre de 2017, comentário esse voltado para a classe de jovens, que tem por título Seguidores de Cristo, testemunhando numa sociedade em ruínas. Além
da lição, eu publiquei o livro, que é um livro de apoio, que é voltado para a classe de jovens, mas que diz respeito também à família, à igreja em geral, visto que a lição trata de assuntos contemporâneos e nós precisamos dar resposta a essas coisas, às ideologias e aos pensamentos que hoje influenciam uma sociedade. Romanos capítulo 3, versículo 21 a seguir, diz-nos assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Verso 26, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu convido a toda a igreja a ler juntamente comigo o versículo 24, todos juntos. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Conta-se que, em determinada ocasião, um grupo de professores estavam reunidos e eles estavam discutindo entre eles sobre o elemento, o fator que distinguia o cristianismo das demais religiões. Eles estavam tentando encontrar dentro do pensamento cristão algo que diferenciasse esta religião inaugurada pelo Senhor Jesus em relação às demais religiões. Nessa discussão foram apresentadas várias ideias e vários fatores. Alguém chegou a dizer que o fator distintivo do cristianismo em relação às demais religiões era a existência de Deus. Obviamente que alguém disse, não pode ser, porque as demais religiões, elas partem desse pressuposto da existência de uma divindade. Alguém disse então que talvez seria a encarnação do Verbo, a encarnação de uma divindade, e alguém também chegou a afirmar que não era esse o fator distintivo, porque outras religiões também apregoavam algo da mesma maneira. Alguém disse que talvez seria a ressurreição, e outros também chegaram a dizer que outras religiões também apregoavam algum tipo de ressurreição. Nesse ambiente, então, chegou um homem chamado C.S. Lewis, um pensador cristão inglês, e ele então indagou o que eles estavam discutindo. Então alguém disse para ele, olha, nós estamos aqui discutindo para entendermos aquilo que caracteriza o pensamento cristão em relação às demais religiões. C.S. Lewis, então, um homem profundo conhecedor da história do cristianismo e também das escrituras sagradas, logo afirmou, ora, isso é muito fácil. O que distingue a fé cristã das demais religiões é a graça. Nenhuma religião ousa afirmar com todas as letras que Deus ofereceu uma salvação de maneira graciosa. Todas as outras religiões baseiam-se no mérito humano, nas obras do ser humano. Somente o cristianismo apregoa
como doutrina essencial à existência de uma graça, no sentido de que a obra da salvação e todo o papel é desempenhado por Deus, e não somente pelo homem, tudo dirige-se e funda-se na pessoa de Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Ao termos isso em mente, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, notadamente quando nós lemos Romanos, que é o texto que acabamos de ler aqui nesta noite, quando os cristãos começaram a pregoar essa graciosidade, os judeus não acreditavam nisso, entendiam isso como um escândalo, e os gregos acreditavam que isso era uma loucura. Como era possível um Deus entregar o seu próprio Filho para que morresse em prol da humanidade? Isso não se enquadrava, não se encaixava dentro do padrão que era adotado dentro daquele contexto. Mas é exatamente isso que nós vamos encontrar dentro da história do cristianismo. E é exatamente isso que nós vamos extrair à luz daquilo que lemos principalmente em Romanos. Eu li e fiz questão aqui de ressaltar nessa leitura bíblica esse ponto da carta aos Romanos, exatamente porque Romanos é uma epístola central para a reforma protestante. Martinho Lutero, quando olhou para a epístola, quando leu a epístola aos Romanos, ele viu que somente a partir da epístola aos Romanos, o ser humano poderia entender o plano de Deus de salvação para a humanidade. Lutero chamava essa epístola de a parte fundamental do Novo Testamento. Ele dizia que em Romanos nós encontramos o evangelho puro e o evangelho simples. Se nós lermos Romanos, nós vamos perceber exatamente o propósito de Deus quando inspira o apóstolo Paulo para que nos explicasse o centro ou a missão exclusiva ao direcionar essa missiva para aquela igreja que estava situada em Roma. O ponto central ou o propósito central dessa epístola é exatamente de esclarecer, de ensinar a obra de salvação realizada por Cristo Jesus em todos os homens e que essa salvação está disponível a todos os homens. Lutero, vivendo em um contexto conturbado, de grande corrupção dentro da Igreja Católica, corrupção moral, mas principalmente das heresias que eram introduzidas ali, ao abrir o seu coração e ao ler essa parte das Escrituras, ele entendeu aquilo como sendo uma grande revelação da parte de Deus. Lutero dizia que se o homem tivesse condições de ler somente 2 textos da Bíblia, Romanos e o Evangelho de João, ele poderia compreender o plano salvífico de Deus para a humanidade. E naquele contexto em que Lutero olha para essa parte das Escrituras, a igreja romana vivia um contexto de caos moral, caos teológico, no momento em que a igreja vendia indulgências. Em 1517, exatamente no ano em que se inaugura a Reforma Protestante, o Papa Leão X, ele fez com que todos aqueles que pagassem para a construção da Basílica de São Pedro, recebessem por aquele ato uma parte do céu, ou poderiam, a partir daquele ato, herdar a salvação. Isso era algo comum, a venda das indulgências. Aqueles que tinham mais dinheiro, certamente, tinham, a partir dessa ótica, mais possibilidade de salvação. E Lutero, quando ele inicia o estudo das Sagradas Escrituras, ele vai perceber que esse tipo de prática, que o ser humano não poderia comprar a sua salvação, e o ser humano não poderia chegar até Deus pelo seu próprio esforço, exatamente porque ele tomou conta, ao ser tocado pelo Espírito Santo de Deus,
que a obra da salvação, ela é realizada através da graça de Deus mediante a fé. E daí nós vamos perceber um ato que é fundamental na história da igreja cristã, quando Martinho Lutero vai até a Catedral de Wittenberg e afixa ali as suas 95 teses essas extraídas das Sagradas Escrituras e que rompia com o ensinamento que estava sendo apregoado naquela época. É interessante que na sua tese de número 62, Martinho Lutero escreve da seguinte maneira: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Este tesouro, porém, é muito desprezado e odiado, porquanto faz com que os primeiros sejam os últimos. Enquanto isso, o tesouro das indulgências é sabiamente o mais apreciado, porquanto faz com que os últimos sejam os primeiros. É exatamente a partir dessa afirmação de Lutero que a reforma protestante, que é desencadeada a partir daquele momento, que tem uma propagação para toda a Europa, afixa como um dos seus principais lemas, o lema sola gratia, ou seja, somente a graça. O homem não consegue chegar até Deus pagando por um terreno do céu. O homem não consegue alcançar a salvação pela força do seu braço. O homem não consegue desfrutar dos benefícios de Deus através da sua capacidade. Homem nenhum consegue chegar até Deus pela sua própria capacidade e pelo seu próprio mérito. O que Martinho Lutero estava dizendo é somente a graça e somente a graça. E daí nós precisamos entender o que significa essa graça. O que é que Martinho Lutero queria dizer com esse princípio da sola gratia, que ele depois vai explicar nos seus escritos? Ao olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos entender que o conceito de graça significa a firme benevolência de Deus para com o ser humano. Em o Novo Testamento nós vamos encontrar uma outra palavra que é chamada no grego de charis. Geralmente nós utilizamos um termo no sentido de um favor imerecido. Na verdade, nós vamos entender que a graça nada mais é do que a disposição graciosa ou amigável da parte de Deus que chega até o ser humano. Geralmente nós sintetizamos com essa afirmação: a graça é um favor imerecido que o ser humano recebe da parte de Deus. Obviamente que essa afirmação é boa para nós entendermos as nuances do que seja a graça. Só que a graça é muito mais do que isso. A graça não é um termo abstrato ou um termo teórico. Nós poderíamos passar aqui boa parte do nosso tempo estudando a doutrina da graça, mas muito mais do que entendermos intelectualmente a graça de Deus, do ponto de vista teológico, nós precisamos muito mais do que isso, deixarmos que a graça de Deus entre no nosso coração e domine toda a nossa vida. Para ficar bem evidente aqui o que seja graça, a graça é exatamente o oposto de justiça. Os advogados que estão aqui nesta noite, e os irmãos e a igreja em geral, sabem que justiça é dar a cada um aquilo que lhe pertence. Quando um juiz julga, ele dá a cada um aquilo que lhe pertence, seja do ponto de vista positivo ou do ponto de vista negativo. Alguém que vai até o judiciário e pleiteia em sua própria causa, ele anseia receber da parte do poder judiciário uma decisão que seja justa, ou seja, que lhe beneficie, que o juiz lhe dê aquilo que lhe é devido, aquilo que é seu mérito. A graça é exatamente o contrário. A graça é quando nós não fizemos nada e nós recebemos.
Enquanto a justiça se baseia no mérito, na capacidade do homem receber alguma coisa, a graça chega até nós sem que nós tenhamos feito alguma coisa, porque ela provém diretamente do céu, ela provém do trono de Deus, aleluia. Historicamente, nós fazemos uma distinção entre a graça geral da parte de Deus. Essa graça de Deus atinge a todas as pessoas, atinge tanto ao crente quanto ao descrente. Uma pessoa que vive e que respira deve-se à graça de Deus. E se você está aqui nesta noite com vida, com saúde, com trabalho, levante a tua mão para o alto aqui nesta noite e glorifique a Deus, porque a tua vida, a tua saúde, a tua família devem-se à graça de Deus na tua vida, aleluia. Então, quando você conversar com um ateu que diz que não acredita em Deus, diga para ele agradecer a Deus pela vida dele, porque ele vive pela graça de Deus, ele existe pela graça de Deus, ele anda pela graça de Deus, e assim você também. Só que existe uma graça mais específica, que foi o ponto central da reforma protestante, que é a graça salvadora. Historicamente, quando nós olhamos para a história da igreja cristã, nós vamos ver os debates e os embates doutrinários e teológicos acerca da ação de Deus e da responsabilidade do homem. Nós começamos a perceber esse embate no século V, quando Agostinho de Hipona, ele debate com um homem chamado Pelágio. Enquanto Pelágio acreditava que a queda não afetou e não atingiu completamente o homem, não atingiu completamente a humanidade, e que o homem poderia achegar-se até Deus pela sua própria capacidade, Agostinho dizia não, o homem foi afetado pelo pecado de tal maneira, que não pode se chegar a Deus pela sua própria força, pelo seu próprio esforço. Esse embate ele vai perdurar por muitos séculos. A Igreja Católica entrou por um caminho errado. Pelágio se equivocou, e em alguma medida também Agostinho errou a mão, quando ele retirou algum tipo de responsabilidade do homem para responder ao chamamento da parte de Deus. Quando nós chegamos no período da Reforma Protestante, essa questão é trazida novamente à tona. Enquanto a Igreja Católica atribuía ao esforço humano a possibilidade de adquirir a salvação, os reformadores, iniciando por Martinho Lutero, prosseguindo depois para Zwinglio e também para João Calvino, eles vão olhar para as Escrituras Sagradas e vão encontrar no texto bíblico, notadamente na carta que Paulo escreve aos Romanos, uma graça salvadora. E o que é a graça salvadora? É a atitude da parte de Deus para com o indigno transgressor. Significa dizer que a reforma protestante vai ter em alta conta o livro ou a epístola de Paulo aos Romanos. Isso daqui é algo central para todos nós. Todo crente deveria ler toda a Bíblia, mas em especial nós deveríamos compreender profundamente a epístola que Paulo escreve aos Romanos, porque ela fala da justiça de Deus, a incapacidade do homem chegar-se até Deus e a atitude de Deus que provê a salvação a todo ser humano. Na medida em que nós lemos essa carta, nós vamos ver 5 coisas que somente a graça pode fazer, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso aqui nesta noite, porque quando nós fazemos isso, nós estamos voltando aos fundamentos da reforma protestante. Como já fora informado aqui, o movimento reformador, ele não foi único, ele foi diferente, um marco histórico dentro da historicidade, da narrativa da igreja cristã. Mas certamente aquilo que os reformadores fizeram, nós precisamos voltar hoje para esses fundamentos
e aplicar na atualidade esses fundamentos para a igreja Assembleia de Deus, para a igreja pentecostal. Os reformadores diziam um lema que era: igreja reformada sempre se reformando. Se reformando significa o quê? Avaliando a nossa prática e voltando os nossos olhos para a Escritura. E a primeira coisa que somente a graça de Deus pode fazer, a partir da leitura dessa epístola, é que somente a graça nos livra da ira de Deus. Somente a graça nos livra da ira de Deus. O capítulo 1 e o versículo 18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Preste atenção aqui. Geralmente para nós é muito difícil nós entendermos essa fúria da parte de Deus. Como é que nós podemos conciliar um Pai, um Deus amoroso, em um Deus que está irado? Como é que nós podemos extrair das Escrituras Sagradas a ideia de um Deus que está irado com o homem? Mas é exatamente esse um ponto central que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Após a queda do ser humano, após o momento em que Adão e Eva viram as costas para Deus, desobedecem a Deus, a partir do momento em que o pecado é introduzido na história humana, a Bíblia diz que Deus se ira contra a humanidade em virtude do pecado que fora feito por aquele casal, e esse pecado entrando na humanidade atingiu a mim e atingiu a você. E é exatamente isso que eu quero te dizer aqui nesta noite. Se não fosse pela graça de Deus, nós estaríamos destinados à morte. Se não fosse pela graça de Deus, a fúria de Deus nos fulminaria. Se não fosse pela graça de Deus, nós não estaríamos aqui nesta noite com a nossa vida. Mas como a graça de Deus chegou até nós, como a graça de Deus se há manifestado, como a graça de Deus tem atingido a todos nós, nós podemos nessa noite levantar a mão para o alto e glorificar a Deus, porque nós estamos protegidos dessa ira de Deus através do sangue de Cristo Jesus. Deus se ira com o pecado. Deus se ira com toda impertinência e impunidade por parte do homem pecador. Quando Deus olha para o coração do pecador, e você que está aqui nessa noite, que talvez não é crente e diz assim: mas olha, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de errado, eu pago as minhas contas. Mas se Deus olhar dentro do teu coração, e se você for verdadeiro, o que Deus vai encontrar dentro do teu coração é somente pecado e desejos que não agradam a Deus. Quando o homem está afastado de Deus, o seu coração só tem podridão. E é interessante que, quando nós olhamos para as religiões, de maneira geral, nós vamos perceber que a fúria de Deus, ou a fúria dos deuses, se aplaca somente com o sacrifício. Agora preste atenção nisso. Somente o sacrifício aplaca a fúria e a ira dos deuses de maneira geral. O que vai diferenciar a forma como esse sacrifício ele é realizado é quem realiza o sacrifício. Algumas religiões apregoam o autossacrifício, ou seja, algumas religiões dizem assim: olha, para que a ira de Deus seja aplacada, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que passar pelo sofrimento, você tem que pagar uma promessa, você tem que andar ajoelhado, você tem que matar um animal, você tem que oferecer alguma pessoa para ser imolado. É o chamado autossacrifício.
Outras pessoas aceitam o sacrifício de outrem, de alguém que deve morrer para que aquela fúria seja aplicada. Mas o cristianismo bíblico e a reforma protestante vai enfatizar claramente isso. Vai dizer para nós que a fúria de Deus não é aplacada pelo meu sacrifício e nem pelo sacrifício de animais e por outra pessoa. O sacrifício que vai agradar a Deus é o sacrifício do seu próprio Filho, que foi oferecido na cruz do Calvário. E quando ele foi morto, quando ele padeceu na cruz, esse sacrifício fez a possibilidade que nós tivéssemos acesso a Deus, e a ira de Deus não nos atinge mais. O que é isso? É a graça de Deus que se estendeu a nós. Então, se você está aqui nesta noite, se você foi atingido pela graça de Deus, não olhe para Deus como um Deus irado. Não acredite em um Deus que está esperando que o seu pé resvale, não. Se você foi atingido, se a graça de Deus chegou à tua vida, olhe para Deus nessa noite como Pai amoroso, aleluia, e Ele está cuidando de ti, Ele está providenciando o melhor para ti, a graça dEle está fluindo sobre a tua vida e sobre a vida da tua família, aleluia. Aqueles que acreditam nisso, levante a mão para o alto e glorifiquem ao nome do Senhor. Segundo, somente a graça nos torna justos diante de Deus pela redenção que há em Cristo Jesus. Verso 24 que nós lemos aqui: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Observe aqui, é interessante que Paulo, e eu gostaria que você acompanhasse comigo nessa exposição do texto, é interessante que Paulo aqui, ele chega a ser redundante, ele utiliza um pleonasmo, um vício de linguagem, para enfatizar uma ideia. Ele diz assim: sendo justificados, e para deixar bem claro para os destinatários da carta, ele diz gratuitamente. No original grego aqui, dorian significa sem causa. Gratuitamente é liberalmente da parte de Deus. Você e eu fomos justificados gratuitamente da parte de Deus. Eu não sei quantas vezes você doou o dízimo este ano, e eu glorifico a Deus por isso, mas isso não lhe dá a possibilidade, não abre a porta da salvação para você. Eu não sei as doações que você tem feito, e glorificado seja Deus por conta das suas doações, mas as suas doações não lhe dão direito à salvação. Eu não sei quantas vezes você tem participado de vigias e de orações, e glorificado seja Deus por isso, mas nada disso nos dá direito à salvação. O que nos confere a possibilidade da salvação é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Nada do que eu faça e daquilo que você faça nos dá direito algum. Às vezes nós olhamos para a reforma protestante, olhamos para a prática que era muito comum na reforma protestante e dizemos assim: olha, mas realmente um homem não pode ser salvo pagando indulgências. Ninguém é salvo dando um valor para conquistar o direito ao céu. Mas geralmente nós fazemos uma ginástica no nosso cérebro e queremos justificar a nossa própria salvação de outra maneira. Às vezes nós acreditamos que Deus nos aceita mais porque nós fizemos alguma coisa boa. Às vezes nós acreditamos que teremos um espaço maior no céu porque nós somos bonzinhos.
Às vezes nós acreditamos que somos aceitos por Deus por conta da roupa que nós vestimos. Me permita dizer aqui nesta noite, a nossa vestimenta, o nosso procedimento, nós fazemos não para sermos salvos, mas as nossas doutrinas e os nossos costumes, nós fazemos porque a graça de Deus chegou até nós, a graça de Deus nos transformou, e agora nós temos uma nova vida, um novo procedimento, um novo viver, e as pessoas nos notam por causa disso. Jesus, certa feita, contou uma história. 2 homens chegaram para oração, um publicano e um fariseu. E a Bíblia diz que o fariseu, ele orava dizendo: Senhor, ouve a minha oração, porque eu não sou como este publicano, e apontou o dedo. Eu não sou como este publicano, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu dizimo. Sabe, se existe algo que alguém faz e se esquece da graça de Deus, é quando ele imagina que os seus atos de piedade o justificam. Aquele que não é atingido e que não compreende a força da graça, ele faz, sabe o que? Ele aponta o dedo para o outro. O religioso geralmente ele aponta o dedo não para ele, mas ele aponta como censura para o outro. E é interessante que quando Jesus começa a narrar esta história, ele diz: e contou uma parábola para aqueles que estavam confiando em si mesmos. Jesus encontra uma religião formal de homens que acreditavam que ao oferecer sacrifício, eles se justificavam na presença de Deus. Mas do outro lado nós tínhamos um publicano, um homem falho, fraco, pecador, e a Bíblia diz que ele nem levantava a sua cabeça, ele olhava para baixo assim e orava até Deus com o coração dilacerado, e ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Aquele que foi atingido pela graça de Deus, ele não aponta o dedo para o outro, ele olha para si mesmo e diz: eu não tenho capacidade, eu não tenho nada em mim mesmo, Deus age na minha vida, eu sou um miserável pecador, mas o Senhor pode me regenerar, pode me transformar e pode me fazer uma nova criatura. Quantos aqui são miseráveis pecadores, mas foram atingidos pela imensa, pela maravilhosa e pela poderosa graça de Deus? Aleluia. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Tudo aquilo que nós fazemos, e nós somos ensinados a ter uma vida de piedade, irmãos, de oração, de entrega à obra de Deus, e isso é lindo, é o que nós precisamos fazer. Mas nós precisamos entender que tudo aquilo que nós façamos não nos dá direito algum. Nós fazemos tudo isso porque nós já somos salvos, porque a graça de Deus inundou a nossa vida, encheu o nosso coração, e nós testemunhamos a partir dessa transformação, e isso é algo lindo, isso é algo belo. Quando nós vemos uma pessoa que é insuficiente, que é pecadora, que é tocada pela graça, pela mão de Deus, e tem a sua vida transformada, regenerada, purificada, e é uma nova criatura para Deus. Sabe, meus irmãos, e existe uma outra coisa que somente a graça pode fazer. Somente a graça liberta da escravidão, do pecado, e nos conduz a Cristo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Nós éramos mortos espiritualmente, não tínhamos vida. Mas aqui entra um ponto interessante. Na história da tradição cristã,
Uma vertente do cristianismo disse: olha, como nós estávamos mortos em ofensas e pecado, nós não tínhamos nem condições de responder a essa salvação, de maneira que Deus escolheu alguns para a salvação e outros para a condenação eterna. Mas a minha Bíblia e a nossa tradição não diz isso. Nós vamos entender a partir da leitura da Bíblia que Deus não elege uma casta privilegiada de salvos. A graça de Deus, como diz Paulo escrevendo a Tito, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, aleluia. Não há rico, não há pobre, não há negro, não há branco, não existe diferença, e a graça de Deus chegou na minha casa, chegou na tua casa, chegou na nossa cidade, trazendo salvação a todos os homens. A única coisa que nós fazemos é deixar que Deus entre e faça a sua obra. Nós chamamos isso na tradição cristã, na teologia, de graça preveniente. O que é a graça preveniente? Diz um autor chamado A.W. Tozer: o Evangelho nos ensina a graça preveniente, que significa simplesmente que antes de um homem poder buscar a Deus, Deus tem que buscá-lo primeiro, aleluia. Antes de você buscar a Deus, Deus te viu e Deus te buscou. Antes de você chegar a Deus, Deus chegou-se até você. O Espírito Santo é quem tocou a tua vida primeiro, aleluia. Isso é interessante, porque nós ouvimos uma afirmação da seguinte maneira: olha, dê um passo para Deus e Ele dará outro passo na tua direção. Ei! Quem dá o primeiro passo é sempre Deus na tua direção, aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso, aleluia. João capítulo 6 e versículo 44: porque ninguém pode vir a mim se o Pai não enviou. Você lembra aquele dia em que você estava na igreja, ou em outro lugar, e o teu coração começou a arder, sentir a presença de Deus, ser tocado pela palavra, seja uma pregação, seja na leitura da Bíblia? Sabe o que é isso? É Deus tocando no teu coração. Se você está aqui nesta noite, está ouvindo a pregação desta palavra, entenda, é o Espírito Santo ministrando ao teu coração, é o Espírito Santo falando que Ele te ama, é o Espírito Santo entrando na tua vida. Você não vai até Deus, é Deus quem foi até você, aleluia. A única coisa que nós fazemos é deixar que Deus faça a operação e não resistir, aleluia. Que coisa linda, que coisa linda. Não resista à atuação do Espírito Santo aqui nesta noite. Deixa Ele mover as águas, deixa a graça inundar a tua vida. Diga para Deus aqui nesta noite: Deus, eu abro o meu coração, ministra sobre a minha vida, ministra sobre a minha família, faz a tua obra, Senhor, faz a tua obra na minha vida, aleluia, aleluia, aleluia. John Wesley, ele tinha uma história que era muito interessante. Ele dizia: olha, sem Deus o homem é como um prisioneiro que está no calabouço. Ele não tem forças por si mesmo para sair daquele calabouço. E Deus, Ele é aquele que tem a chave da prisão. Ele vai até o calabouço, abre a prisão e diz para o prisioneiro: venha, eu quero te libertar. Deus quer libertar vidas aqui nesta noite. Deus tem libertação para a tua vida. Deus tem libertação. É Ele que liberta dos vícios, Ele que liberta das drogas. A única coisa que o prisioneiro faz é dizer o seguinte: sim, Senhor, me liberta, eu quero ser livre, eu quero ser livre, eu quero ser transformado. Um certo autor,
cuja tradição nós defendemos e fazemos parte, Jacó Armínio, ele escreveu: em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom, pois é necessário que ele seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições e desejos, e em todos os seus poderes, por Deus em Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Sem Deus você não consegue fazer nada, somente Deus é Deus, é Deus, é Deus, é Deus que restabelece a nossa capacidade de discernir espiritualmente. Aleluia, aleluia. Dizem que nós que somos pentecostais valorizamos as obras, e nós não valorizamos obra não, nós valorizamos a graça de Deus. Quantos aqui valorizam a graça de Deus? Mas tem algo que somente a graça pode fazer. Somente a graça perdoa e cura as feridas da culpa dentro do coração. A graça justifica, a graça liberta, mas a graça cura. A graça cura, a graça cura, a graça cura corações feridos. A graça cura, ela vai entrando no coração e vai fazendo e trazendo vida. Quando o pecado entra no coração, ele dilacera a vida do homem, ele acaba com a vida do homem. A culpa não é somente um sentimento psicológico, a culpa na verdade é uma resposta do ser humano dizendo que está algo errado. Quando o homem faz algo que contraria a vontade de Deus e a palavra de Deus, dentro do seu coração o homem sabe que fez alguma coisa de errado, isso se chama culpa. Quando o homem, ele é atingido pelo pecado que machuca, e quando o pecado machuca, ele provoca o remorso. As pessoas não conseguem dormir bem, porque sabem que estão em uma condição de pecado. Quando adulteram, aquilo martela o coração, martela a alma. Quando o homem rouba, quando o homem trai, quando o homem faz qualquer coisa que desagrada a Deus, isso vai dentro do coração e avisa para ele que ele é um homem, é um ser culpado. Mas quando a graça de Deus, ela chega, ela vai restabelecendo, ela vai curando, ela vai perdoando, ela vai dando vida dentro daquele coração, ela vai restabelecendo a alma daquela pessoa e vai fazendo com que ela seja de fato livre, e vai dizer para ela: você foi perdoado se você aceitou Jesus. É isso que a graça faz, é isso que ela faz, é isso que ela trabalha dentro do coração. Sabe, nós vivemos uma sociedade de pessoas deprimidas, em depressão, e muitas pessoas utilizam vários meios para se livrar do problema da culpa decorrente do pecado. Mas eu quero dizer aqui nesta noite, a partir daquilo que nós temos lido, que os psicólogos podem ajudar você a resolver um conflito interno, mas somente a graça de Deus trata das doenças da alma, aleluia. Os medicamentos podem fazer com que o homem tenha sono, mas somente a graça de Deus te faz repousar e dizer como o salmista: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou, aleluia, aleluia. As palestras de autoajuda podem melhorar a sua autoestima, mas somente a graça de Deus faz você reencontrar a liberdade e a identidade como filho amado de Deus, e a tua alma vai clamar quando a graça chegar na tua vida, como nós clamamos: Abba Pai, Abba Pai, o meu Deus é o meu Pai, o meu Deus não é o meu acusador, a graça dele chegou na minha vida. Quantos aqui carecem dessa graça, foram atingidos por essa graça? Quantos aqui e querem ser inundados por essa graça? Levante a tua mão e deixa essa graça ministrar na tua vida. A graça está falando, a graça está falando ao teu coração aqui nesta noite. Ela quer entrar no teu coração, sabe por quê? Porque essa graça, ela é plena. Eu peço a toda a igreja, coloque de pés aqui neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Por fim, somente a graça nos fortalece e nos dá a certeza da salvação. Sabe, tem pessoas que têm um medo terrível da volta de Jesus porque não sabem se tem certeza da salvação. Uma hora ela acha que está salva, outra hora ela acha que não está salva. Salvação é coisa séria. Mas nós precisamos entender que a graça de Deus e a certeza da salvação, nós não encontramos essa certificação dentro do nosso coração por algo bom que nós tenhamos feito. Talvez você entrou aqui nesta noite com uma dúvida dentro do teu coração, não sabendo o seu relacionamento com Deus, em que nível, em que status que está. Você se preocupa talvez com os eventos escatológicos, mas eu quero te dizer aqui nesta noite, que a certeza da tua salvação, ela encontra na graça de Cristo Jesus. A graça quer manifestar na tua vida aqui nesta noite. Não tenha temor, Deus está aqui para te dizer que Ele é o teu Pai, e Ele te salvou, aleluia. Ele não está aqui para te acusar. Se o teu coração te condena nesta noite, obviamente se entrega a Deus e confesse os teus pecados, mas a graça de Deus quer inundar na tua vida aqui nesta noite. Deixe que a graça inunde a tua alma, deixe que a graça de Deus, Ele regue as raízes do teu coração, deixe que a graça de Deus lubrifique os teus olhos, deixe que a graça de Deus faça com que dentro do teu coração fluam rios de água viva aqui nesta noite. É a graça de Deus, é a graça de Deus, é a graça de Deus que está ministrando na tua vida. Sabe, existe, para finalizar, uma história muito interessante acerca desse ponto da graça, que nós precisamos nos recordar, e eu gosto bastante dessa história. Um homem chamado John Newton, ele era um navegador, e que ele transportava no século XVIII, início do século XIX, escravos para serem vendidos na Europa. Era um homem devasso, um homem que não conhecia Deus, não conhecia Cristo, até que um determinado dia, em uma grande tormenta, ele sentiu que ele era um pecador e precisava ser inundado por essa graça. Ele sentiu que ele precisava da ação de Deus na vida dele, e ele foi tocado pela ternura da graça. Aquele homem teve uma transformação tão grande na vida dele, que a partir daquele dia ele passou de transportar aqueles escravos, porque ele acreditava e passou a ver que quando a graça nos atinge, isso nos proporciona uma nova vida de valorização ao próximo. John Newton foi um homem muito valoroso, e ele escreveu um dos mais belos hinos da inódia da tradição cristã. Ele escreveu um hino que todos nós deveríamos saber cantar, porque a letra é muito bela. A partir dessa letra nós vamos perceber o que é de fato ser tocado por essa maravilhosa graça de Deus. A letra do hino diz mais ou menos o seguinte: maravilhosa graça, ó quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora eu me encontrei. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Quantos estavam nessa condição e agora estão vendo? Foi a graça que me ensinou o meu coração a temer, e a graça, meus medos ele aliviou. Quão preciosa foi a aparição da graça na hora em que eu acreditei. A terra em breve se dissolverá, como neve o sol se absterá de brilhar, mas Deus, quem me chamou aqui embaixo, será para sempre meu, será para sempre meu, será para sempre meu. Quantos são inundados por essa maravilhosa graça? Enquanto alguém vai louvando, eu quero convidar alguém aqui que ouviu a pregação da palavra aqui nesta noite, e que foi tocado por essa palavra e que carece da graça de Deus, que percebe que não pode chegar até Deus pelos seus próprios esforços, porque é um pecador, é um miserável, assim como eu.
A única diferença entre mim e você é que eu já aceitei essa graça chegar na minha vida. Eu quero convidar aqueles que ainda não aceitaram essa graça, aqueles que querem deixar a vida do passado e querem ser uma nova criatura aqui nesta noite, aleluia. Quer deixar que a graça, os rios da graça de Deus entrem na sua